Ó, para tudo que você está fazendo e presta atenção comigo agora. A cidade inteira está se perguntando sobre esse caso. Por quê? São N pontos de interrogação e poucas respostas. O que nós temos de fato, de concreto? Um assalto, 5 pessoas pelo menos envolvidas que estão nesse Citroën Bambu, como o Wesley falou, que não tinha documentação nem nada. Eles roubam delegados parlamentares na Avenida Leste-Oeste, em plena luz do dia. Foi semana passada isso. Aí eles pegam outro carro, uma Captiva, que depois foi abandonada no hotel, no estacionamento de um hotel, no centro da cidade. Os policiais militares passaram, perceberam a movimentação, falou, peraí, esse é o carro. Descobriram o carro. O carro pertenceria a uma pessoa que seria um carro utilizado para fazer outras coisas, para relacionamento extraconjugal, isso e aquilo, enfim. O que nós estamos interessados em saber é quem eram os tais delegados parlamentares que estavam aqui, eles são ligados a quem, quanto que tinha de dinheiro. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer para o Wesley Lemos, que nós estamos tentando averiguar faz mais de uma semana, o que é a tal função de delegado parlamentar? Começa explicando isso para mim, Wesley. Pois é, Parra, é uma dúvida de todos os londrinenses neste momento, depois que surgiu esse assalto de delegados parlamentares aqui na cidade. O que seria um delegado parlamentar? Seria algo relacionado à polícia? Não, não tem ligação nenhuma com a polícia. Seria algo ligado à política? Sim, tem ligação, mas não necessariamente um político estaria envolvido para ser um delegado parlamentar. Procuramos por diversas vezes o CONFEP, que é o Conselho Federal Parlamentar, de onde esses delegados fazem parte. Hoje, Parra, eu consegui conversar inclusive com uma pessoa ligada ao CONFEP por telefone. Essa explicação não foi dada por telefone. Ela disse que o presidente do CONFEP nacional iria me responder. É o que aconteceu, então o doutor Alberto Tineu Júnior, que é presidente do CONFEP, respondeu aos questionamentos aqui da RIC TV. Então, a primeira resposta para você sobre o delegado parlamentar, abre aspas, sobre a resposta do presidente do CONFEP. O delegado parlamentar do CONFEP tem sua atuação focada no desvio de erário público e de apuração de possíveis ilícitos originados de denúncias provenientes da sociedade brasileira. Todos os delegados que atuam em conformidade e legislação em vigor, assinando o termo de compromisso. Essa, então, é a definição do delegado parlamentar para o presidente do CONFEP. Ele ainda conclui: o CONFEP é uma instituição privada qualificada pelo Ministério da Justiça em conformidade com a lei 9.790/99, ou seja, do século passado, que não recebe recursos públicos, com atuação em todo o território nacional e alguns países no exterior, e conta com 20 anos de existência. Esse é o CONFEP. Então, Parra, repetindo aqui que o delegado parlamentar, segundo o CONFEP, ele tem ligação, então, no desvio de erário público e apuração de possíveis ilícitos originados de denúncias de todos os estados brasileiros. Então, 2 delegados parlamentares estavam aqui em Londrina e foram roubados, a mão armada. Vocês se lembram muito bem. Os criminosos se aproximaram e levaram, então, ali alguns pertences. Temos também o valor que foi roubado, viu, Parra? Daqui a pouco eu revelo para você, mas o detalhe: delegado parlamentar, então, seria alguém ligado ao CONFEP, que é o Conselho Federal Parlamentar, para poder realizar esse tipo de investigação, segundo o presidente do próprio conselho, que conversou comigo e deu essa resposta. Sabe por que a gente ficou com esse questionamento? Pelo seguinte: eu conversei com deputados federais, porque quando vem a função delegado parlamentar, eu conversei com deputados. Eu falei assim, o que é delegado parlamentar? Um deles falou assim, nunca ouvi falar nisso. Eu falei, poxa, o cara que está lá em Brasília, que é deputado federal, não é primeiro mandato, entende do negócio, sabe o que é, não conhece a função de delegado parlamentar, me chamou muita atenção. Pela explicação do Wesley, com base no que o presidente do CONFEP falou, e com todo respeito à instituição, tá? Não estou aqui para julgar a instituição, não. Mas pelo que o Wesley me fala, são pessoas que estão aí para investigar, para acompanhar o bom uso do dinheiro público, para acompanhar desvios, o bom uso do erário público, enfim. Não são servidores públicos, ou seja, não recebem dinheiro que vem dos nossos impostos, é uma instituição privada. Mas como é que esses caras ganham o salário do quê? Trabalham para quem? É uma consultoria? Ele não falou que é uma consultoria. Eles trabalham para quem?
Eu, num primeiro momento, pensei da seguinte forma, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer. É importante traduzir a notícia para quem está em casa. Existe uma função, por exemplo, você tem lá, vou dar um exemplo genérico, tá? Determinado grupo de empresas precisa aprovar um projeto para mudar algum tipo de regulamentação federal que impede a empresa, sei lá, de construir muros de 7 metros de altura. Porque a legislação impede lá, dizendo que só são 5 metros. Dando um exemplo bem genérico para você, tá? Qual que é a função que existe? Existem pessoas que vão articular isso com os deputados em Brasília. Vão chegar nos deputados e falar assim, ó, precisamos de articular um projeto para isso, para beneficiar esses empresários. Não estou falando aqui de que tem pagamento de dinheiro, de que tem propina, de que tem isso, de que tem aquilo. Esse meio de campo político existe. E não se engane, existe aos montes. Alguns chamam de lobistas. O cara que vai lá e articula, ó, tem uma demanda aqui, tem a pessoa que pode aprovar aqui. Isso pode acontecer no âmbito municipal, com o vereador. Isso pode acontecer no âmbito estadual, com o deputado estadual, com o secretário estadual. E pode acontecer no âmbito federal, com o deputado federal, com o senador, com o presidente, por que não? Isso acontece, tá, meus amigos? Isso acontece o tempo todo. São os bastidores da política. Ninguém está dizendo que há algo errado nisso. Faz parte do jogo político. É errado quando tem pagamento de dinheiro, quando tem propina envolvida. Ó, aprova o projeto tal que a gente vai fazer isso. Vou financiar a sua campanha com tanto. Aí tá errado. Mas assemelha muito o que a gente entende é que é a função do delegado parlamentar. O cara que pode fazer uma articulação política ali. Mas o Wesley falou o seguinte, você trouxe informação na semana passada de que era um cara, um do interior de São Paulo e um de Brasília. E eles explicaram, por exemplo, o que eles estavam fazendo aqui em Londrina especificamente, Wesley? É isso, Parra. Um da capital do país, outro do interior de São Paulo, estavam aqui na cidade quando foram roubados. O assalto aconteceu na Avenida Leste-Oeste. A troca de veículos dos bandidos na Rua Esso de Queiroz. Fica bem ao lado ali. Vocês se lembram que os bandidos saíram de um veículo Citroën, entraram em uma captiva e essa captiva foi encontrada poucos dias depois no estacionamento de um hotel. Detalhe, no local da troca de veículos ali pelos bandidos, um celular foi encontrado, o celular de um policial militar da ativa do 30º Batalhão da Polícia Militar. Ele foi ouvido e disse que não teve nenhuma ligação com esse assalto. E depois também um homem morreu em um confronto com a Polícia Militar, foi apontado pela PM como mandante desse crime. E ele estava com um carro de outro policial militar. Então tudo está sendo apurado, é algo ainda muito sigiloso, nós não temos ainda acesso à investigação. Até agora a Polícia Civil ainda não se pronunciou. Mas o presidente do CONFEP, atenção, aqui na RIC TV, trouxe a informação que, segundo os delegados parlamentares, eles estavam aqui em Londrina e o que ele pode relatar, o presidente, é que, segundo os delegados, durante uma visita protocolar autorizada pela instituição, eles estavam aqui na cidade para visitar um empresário indicado por um amigo de um delegado parlamentar em São Paulo. Foram conhecer a estrutura deste empresário com o objetivo de integrar o mesmo ao CONFEP, que é o Conselho Federal Parlamentar. Ou seja, eles vieram para Londrina, visitaram o empresário, seria uma espécie de uma parceria com o CONFEP. Essa é a explicação que chega até a gente neste momento. Eu tenho o nome dos dois delegados parlamentares, mas por enquanto, não vamos divulgar, até pelo fato que essa resposta do presidente ainda não traz os nomes dos delegados parlamentares, apenas traz então que eles estavam aqui na cidade para poder visitar o empresário. E fala também sobre o valor, viu, Parra? Os caras vieram para cá para fazer uma articulação com o empresário da cidade. Ok, beleza, isso acontece. É normal. Pessoas que saem daqui vão fazer articulação em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Super normal, beleza, ok, tudo certo. Agora, eles despertaram a atenção de alguém. Os bandidos que praticaram esse assalto, ao que tudo leva a crer, são de Londrina ou têm ligação com a nossa cidade. Eles sabiam que os caras estavam aqui. Ô Wesley, você tá nesse meio há bastante tempo. Ninguém vai assaltar alguém da forma como foi, encapuzados, fortemente armados, com 2 carros pelo menos envolvidos na parada, se eles não soubessem o que eles queriam levar. Não é o chamado assalto de oportunidade, né, Wesley? É bem diferente. Olha lá, o cara tá encapuzado, parceiro. A mochila pesada debaixo do braço.
Então não é alguém que falou assim, passei na rua, vi um carro legal, vou roubar. Não, é um negócio muito premeditado, planejado. Você concorda comigo, Wesley? Concordo 100%, né, Parra? Foi um crime planejado, no entanto que tinham 2 carros envolvidos, 4 criminosos se aproximaram dos delegados parlamentares e já tinha um 5º criminoso aguardando em outro carro para fuga. Então, sim, foi algo planejado. O que deu errado é que um homem que estava trabalhando ali em uma obra viu tudo, viu o assalto. Um pedreiro que ligou para a Polícia Militar e avisou: olha, está acontecendo um assalto aqui neste momento, e a polícia foi acionada. Fez o papel de cidadão. Qualquer pessoa que presencia um assalto, liga para a polícia. Foi o que esse homem fez. Agora, detalhe, viu, Parra? Quando eles se aproximaram dos carros dos delegados parlamentares, segundo o presidente do CONFEP, eles pediam a todo momento pelo malote. Ou seja, tinha uma letra dada aí, alguma informação eles tinham para chegar até esses homens. A todo momento estavam pedindo pelo malote, Parra. O assalto planejado, muita gente envolvida, pelo menos 2 carros na parada, bandidos armados, encapuzados, os caras queriam malote. Ô Wesley, vamos lá. O que tinha no malote? 500 mil? 600 mil? 1 milhão de reais? O que tinha nessa mochila que a gente vê na imagem aí, Wesley? Então eu vou ler na íntegra aqui novamente a resposta do presidente do CONFEP. Abre aspas, viu, Parra? O presidente afirma que na visita o empresário convidou os delegados a conhecer a cidade, ou seja, dar uma volta por Londrina. Mas durante o percurso, na Avenida Leste-Oeste, o veículo foi abordado e aconteceu o assalto. No episódio foram subtraídos, atenção, celulares e apenas R$600, segundo o presidente do CONFEP, que era dinheiro de despesas da viagem. Além disso, no assalto, os meliantes perguntavam a todo momento sobre o malote e que levaram os pertences por não encontrarem nada, ou seja, não estavam com malote, segundo essa nota, mesmo após revistarem todo o veículo. Ou seja, os criminosos se aproximaram, revistaram todo o veículo dos delegados parlamentares. O fato está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil local, é o que nós sabemos também, com vistas a obter maiores informações. Ou seja, os delegados da Polícia Civil agora estão investigando o caso. E também a resposta aqui do presidente termina porque eu pedi uma entrevista, né, Parra? A entrevista para explicar como tudo teria acontecido. Mas ele fala, como o fato está sob investigação, no momento é oportuno deixar as autoridades competentes apurarem os fatos. E também, após o deslinde do processo, estarei à disposição para uma entrevista. Então, o doutor Alberto Tineu Júnior trouxe essa resposta para nós e disse que, neste momento, qualquer outro comentário seria leviano e poderia comprometer as investigações. Então, ele se resume, vamos lá, para recapitular, que os criminosos se aproximaram no momento em que esses delegados parlamentares estavam andando pela cidade com o empresário para conhecer Londrina. O assalto aconteceu na Avenida Leste-Oeste. A todo momento eles estavam pedindo pelo malote, mas o que eles encontraram foram R$600, que eram despesas das viagens ali dos próprios delegados parlamentares, e ainda levaram alguns celulares. Então é isso, Parra. Foram levados R$600, segundo o CONFEP, que é o Conselho Federal Parlamentar. É uma nova informação exclusiva aqui na tela do Balanço Geral. Olha, em primeiro lugar, parabéns, Wesley, pela tua apuração. Eu acompanhei o trabalho hoje pela manhã, o esforço que você teve para conseguir obter essas informações. E como você bem disse, nós queríamos uma entrevista, porque na entrevista que a gente consegue extrair o maior número de informações. Mas não quiseram fazer por e-mail, a gente respeita. Mas parabéns pelo teu trabalho, viu, Wesley? É um caso emblemático que todo mundo tá com a pulga atrás da orelha para tentar entender o que aconteceu. Parabéns pelo trabalho, viu, Wesley? Obrigado, viu, Parra? Um trabalho em equipe aqui do Balanço Geral e agora nós aguardamos a Polícia Civil se pronunciar também sobre esse fato. Afinal, tem vários questionamentos ainda, né, Parra? Por exemplo, quem são os criminosos? Quem são os assaltantes? Pelo menos 5 que estavam encapuzados. O celular do policial militar foi encontrado na cena do crime. Ele estava envolvido ou não? Ou porque o carro do outro PM estaria com o mandante desse crime, segundo a investigação da polícia? São vários pontos ainda soltos, né, Parra? Inclusive a captiva que foi recuperada ali no estacionamento
estacionamento do hotel, você se lembra, papiloscopistas retiraram ali as impressões digitais. De quem são essas impressões digitais? A captiva era de um homem que se apresentou e disse que teria emprestado o carro para o amigo para casos extraconjugais, ou seja, para sair com algumas mulheres. E ele não sabia sobre o assalto. É um assalto de grande repercussão, nós vamos continuar apurando e sempre com as informações aqui na tela do BG, Parra. Wesley, só para dizer o seguinte, você de casa é bem inteligente, né? Tem muitas perguntas que continuam sem resposta. Imagina que você está montando um quebra-cabeça e está pela metade. E você não consegue mais avançar. Você fala, vou desmontar essa parte aqui para tentar ver se eu consigo fazer de novo. E fica pior. Eu acho que é a mesma situação que nós temos aqui. Quanto mais estamos mexendo nesse vespeiro, mais o negócio está ficando emblemático. Porque pensa o seguinte, os caras que praticaram o assalto, eles tinham a informação de que vinha dinheiro para cá. Senão eles não iam mobilizar toda essa força-tarefa para cometer esse assalto. O cara que sai do carro ali com a mochila debaixo do braço é um negócio pesado, meu parceiro. R$600 são 6 notinhas de 100. Não pesa 20, 30 gramas. Você enfia no bolso dobrado. Outra pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte, por que os bandidos iriam roubar o celular dos caras? Hoje todo celular tem rastreador. Por que os bandidos que queriam roubar um malote pegam os celulares dos delegados parlamentares, correndo o risco do rastreamento de sinal da informação de onde eles estão? Não são bandidos de oportunidade, eles não foram vir um negócio e falaram, vamos roubar aqui. Não, os caras sabiam o que eles queriam. Então, ou tinha mais dinheiro no malote e a informação não está confirmada, ou o bote foi errado. Ou o bote literalmente foi errado. Pro presidente do conselho falar que só tinham 600 pila ali, R$600, não é 600 mil, R$600. Quando nós já tínhamos informação aqui, ó, falaram que em tanto, chegou a cifra milionária, o que poderia ter no malote. Agora os caras vêm pra cá, beleza, viriam pra cá pra visitar um empresário com R$600 no bolso, para despesas de viagem, 2. Vão ficar no hotel, o cara um vem de Brasília, outro vem de São Paulo. Vai pagar uma diária no hotel? Tô só perguntando, tá, gente? Não tô afirmando nada aqui. Não tô sendo leviano. Tô perguntando, tô colocando os pontos aqui, porque eu sei de casa você tá fazendo o mesmo raciocínio que eu. Então a história tá muito mal contada ainda, mas muito mal contada. E até agora a Polícia Civil não se manifestou. Eu imagino aqui com meus botões, que os delegados estão se mobilizando para fechar o cerco e dar o bote certo. Já que os bandidos não deram o bote certo a princípio, a polícia quer dar o bote certeiro. Para apresentar fulano, ciclano, beltrano, tá aqui, ó. Esses são os caras, pegamos, operação. Tá aqui, ó. Tal, procurado, preso, isso e aquilo. Fulano de tal envolvido, ciclano de tal envolvido, tal. É peixe grande, aqui tá envolvido também. Tem função pública, tá aqui, tá envolvido também. Por isso que há esse cuidado grande sobre esse caso. É muito emblemático, é muito estranho mesmo. Como há muito tempo eu não via. É coisa de filme que a gente está acompanhando por aqui. 12h56. Daqui a pouco trago mais informações para você, mais uma exclusiva, tá? De quem rala, de quem vai atrás da notícia, atrás da informação. A gente não está aqui para lacrar com ninguém não, viu, meu parceiro? Minha amiga, querida, a gente está aqui para trazer informação de qualidade para a tua vida. Fala, poxa, esse programa vale a pena eu assistir. É por isso que a gente tem orgulho de fazer o nosso Balanço Geral, tá? Orgulho de verdade de estar aqui para cumprir esse propósito. 12h56.